Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É o pau de servo moderno. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Mas tão poucos. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Quando eu olho para essa mesa aqui, é uma das coisas mais tremendas de nós podermos dizer assim: Senhor, eu posso participar da tua mesa. Senhor, eu posso ceiar contigo. Isso aqui é uma ordem que Deus nos deu até que Ele venha. Isso aqui é para os filhos de Deus. Isso aqui é para aqueles que lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro. É para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. É para aqueles que se renderam a Deus, se batizaram, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Por isso que essa mesa está aqui posta, para que nós possamos participar. Por isso que examine o seu coração. À medida que Deus for ministrando, examine o seu coração. Não é para que você não participe, é para você participar. É para que o diabo não coloque mentiras. É para que o diabo não coloque engano. Para que você fale assim: eu não posso participar. Claro que pode, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? 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 Amém. Hoje, quando eu estava estudando para ministrar, buscando de Deus direção, eu recebi uma notícia muito linda. Eu sempre falo que nós devemos viver o Evangelho, se necessário, fale. Hoje, lá na igreja do meu pai, lá em Minas, lá em Conselheiro Pena, que é uma cidade de 15 mil habitantes, Deus fez algo assim muito lindo. Vocês sabem que na cidade pequena, as autoridades, elas são lei e manda prender e manda soltar, principalmente na cidade pequena. E juiz de direito, ele tem uma autoridade máxima na cidade. Máxima. E hoje, eu creio que nessa hora, um pouquinho mais, a juíza de direito do Conselheiro Pena está batizando na primeira igreja batista. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A mulher do pastor trabalha com ela. Mas com certeza ela não tem muitas oportunidades de falar de Jesus, porque é juiz de direito, é a doutora, é a autoridade máxima. Com toda certeza, ela não disse. Mas quando a minha mãe disse isso para mim, no meu espírito veio imediatamente: ela viveu Deus. O exemplo dela como cristã falou mais alto. E hoje ela está se rendendo a Deus, batizando. Claro, ela já aceitou Jesus, só que agora ela está mostrando para o mundo que ela morreu para o mundo e nasceu para Deus. Crianças, vocês já vão sair já, só um instantinho. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Imagine a festa no céu, não porque é a doutora, juíza de direito, não é por isso. Porque para Deus não tem acepção de pessoas, estamos todos iguais, mas é porque no reino espiritual, isso é muito tremendo, porque através de alguém que trabalha com ela, viveu Jesus Cristo e ela se rendeu a Jesus. E bendito seja Deus que nesta noite nós temos aqui a Maria, que trabalhando com a irmã Dulce, e a irmã Dulce vivendo Jesus Cristo, ela disse: eu quero conhecer esse Jesus, Dulce, eu quero ir lá na sua igreja, porque eu já conhecia, mas eu quero conhecer esse aí que você tem. Bendito seja Deus. É isso que nós temos que fazer. As pessoas têm que querer conhecer Jesus por aquilo que nós mostramos para elas. E nós queremos agradecer, a visita da irmã da Maria aqui. Bendito seja Deus. Vem de Itatiba. Josmar, como é que chama? Josiel, Deus te abençoe, querido. Trabalha com o irmão Ricardo, está aí.
Gustavo já não é mais visita, né? Sua noiva já não é mais visita, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. E quando eu terminei de meditar, eu sentei em frente à televisão e liguei a cultura. E, para minha surpresa, estava falando sobre os países escandinavos. Quem estuda aí sabe quais são os países escandinavos? Eu faço um desafio aí. Hã? Ao vestibular, ao Enem. Olha só, bendito seja Deus. Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca são os países escandinavos. Agora, o que tem isso a ver? Por que tem isso a ver? Porque estão perto da Escandinávia, né? Mas o que me chamou a atenção? Olha que coisa linda. 85% desses países são cristãos. Eu não sabia disso, queridos. Eu não sabia disso. 85% desses países são cristãos. Eu não sei como é que é a vida deles, eu não sei como é que é, mas só o fato da mídia colocar que 85% desses países são cristãos, meu querido, é motivo de fé, é motivo de alegria, é motivo de júbilo, bendito seja Deus. Porque quando você vê aí, não sei quantos por cento dos países são católicos, apostólicos, romanos. Não sei quantos por cento dos países tal são muçulmanos. Não sei quantos por cento dos países são budistas. Não sei quantos por cento dos países é o quê? Mas quando você ouve falar que 85% dos países, desses países escandinavos, são cristãos, é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós vivamos Jesus Cristo. E que um dia, bendito seja Deus, nós podemos dizer, o Brasil é 85% cristão. Bendito seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças. Vem aqui, crianças. Vamos colocar de pé. Oh Deus de poder, aleluias. Quem vai ficar com as crianças? Deus de poder e de graça, abençoa, Pai, cada criança que está aqui, a mente, o coração. Ó Deus, que elas saibam, Pai, ó Deus, ter continuidade da vida delas em Ti, Pai, com tudo aquilo que elas aprendem, Pai, com tudo aquilo que elas vão aprender, Senhor. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada, Pai. Abençoa a Vitória que irá ministrar o coração dessas crianças, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode ir, crianças. Abram as suas Bíblias. No livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Versículo 14. Juízes 6, capítulo 6, versículo 14. O Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Agora vamos para o versículo, capítulo 7. O versículo 3. Agora apregou-a aos ouvidos do povo,
Quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, fazei-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, e esse comigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lambe as águas com a sua língua, como os cães lambem, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os medianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Bendito seja Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Oh Deus, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és Deus acima de todas as coisas. É o Senhor que faz, é o Senhor que peleja, é o Senhor que traz vitória, é o Senhor que traz vida, Pai. E agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Fale conosco, Pai. Fale ainda mais comigo, Pai. Eu preciso, Pai. Fale com a Tua igreja, Pai. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, Pai. Para o homem, quando ele vai para uma guerra, quanto maior o exército dele, melhor, né? Quanto maior o exército dele, mais ele vai estar convicto da sua vitória. Se nós olharmos para os Estados Unidos, provavelmente ele deve ter o maior exército, ou não o maior, mas o exército também, em número de pessoas, mas o mais bem preparado de todos os países do mundo. Porém, o maior exército em números é a China. E por isso os homens, eles acham que por essa força, eles conseguem aquilo que querem. Quando Hitler pensou em conquistar o mundo, ele recrutou homens, pensando que iria conquistar o mundo, mas não conseguiu. Quando nós olhamos para Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos proteger. Quando o Senhor fala de miríades de anjos, todos sabem quanto que é uma miríade de anjos? Quanto? 6.000 anjos. Eu creio que é isso, pastor Antônio. 6.000 ou 10.000 anjos? Pastor Vilas, uma miríade de anjos é 6.000 ou 10.000 anjos? Acho que é 6 ou 10. Ele fala de miríades e miríades. Que é milhares e milhares e milhares e milhares de anjos que Ele dá ordem ao nosso respeito. Quando nós lemos esta palavra, nós estamos aqui falando de Gideão. Mas a palavra de Deus diz para todos nós, inclusive para Gideão, lá em Samuel 15:22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer é uma das coisas mais difíceis para o homem, porque o homem, ele tem a natureza pecaminosa, ele tem a natureza arredia, por isso que ele pecou contra Deus. Obedecer é cumprir todas as determinações que alguém dita. Obedecer é fazer cumprir uma ordem.
Obedecer é agradar aquele a quem você respeita, aquele a quem você ama. Obedecer sempre traz alívio na alma. Obedecer é ter a certeza plena de que iremos conquistar. Obedecer é ter a convicção da vitória. Obedecer é enxergar sempre a bênção. Por isso que Deus, Ele enviou Jesus Cristo para nos religar de volta a Deus, para nós termos a consciência, através do Espírito Santo de Deus, de que era necessário obedecer para termos vida, para termos vitória. Agora, sacrificar é carregar peso. Sacrificar é prolongar as lutas. Sacrificar é enfrentar as dificuldades sozinhos. Sacrificar, muitas vezes, é se sentir um derrotado. Sacrificar é não obedecer. É trazer sobre si todas as consequências da desobediência. Por isso que lá em 1 Samuel 15, 22 diz: melhor é obedecer do que sacrificar. O que Deus busca no coração do homem é obediência. E a obediência, com certeza absoluta, ela vai nos levar à comunhão com Deus, e à comunhão de Deus conosco. E quando nós temos comunhão com Deus, e Ele tem comunhão conosco, nós temos prazer em obedecê-lo. E assim nós sentiremos prazer em ter comunhão com o próximo. Porque se eu não tiver comunhão na vertical, eu não vou ter comunhão na horizontal. E com certeza, se eu não obedecer a Deus e não tiver comunhão com Ele, eu serei um derrotado. Eu serei um frustrado. Por isso que é importante nós entendermos isso, para entender o contexto desta passagem de Gideão. Nesta passagem que nós lemos de Juízes, Deus nos fala de um homem que escolheu obedecer a Ele. Mesmo em meio a muita dificuldade, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo uma família muito pobre, mas o interessante de tudo isso é que Deus conhecia o coração de Gideão. Mesmo ele sendo falho, mesmo às vezes no seu íntimo, e nós vamos ver aqui para frente, ele querendo provas de Deus para que ele pudesse entender se realmente ele estaria capacitado. Gideão, ele teve muitas dificuldades, principalmente para entender essa escolha no coração dele em obedecer a Deus para libertar o povo de Israel dos medianitas. Com toda certeza, quando Deus falou com ele, ele olhou para si mesmo e disse: mas eu me considero um fracassado, eu me considero um homem sem muitas perspectivas. Mas bendito seja Deus, que Deus, ele não olha a pessoa, ele olha o coração. Deus, ele não capacita os fortes, Deus capacita os fracos para confundir os fortes. É por isso que nós temos que entender que quando nós nos posicionamos em Deus e colocamos
coração nele, e que nós queremos fazer prova dele, para saber, Deus, tu estás comigo, ele não se aborrece não, ele sente prazer. O que nós não podemos é achar que estamos enganando Deus. Por isso que nós vamos entender um pouquinho por que Gideão ele questionou tanto a Deus. Por que Gideão pediu tantas provas a Deus antes dele ir para a vitória? Porque ele sofreu muito. Se você ler a passagem, começar a ler aqui do 6, do 7, você vai ver que era a família mais pobre. Mas interessante que ele não abandonou o propósito de Deus na vida dele. E nem Deus desistiu dele. Porque ele preferiu obedecer. Ele preferiu dizer, Senhor, eu vou. Porque Deus sabia do seu coração. E diante de todas essas dificuldades, ele optou por escolher, Senhor, eu vou. Porque ele sabia o tamanho da responsabilidade que Deus tinha colocado sobre a sua vida. E mesmo ele seja um homem rejeitado, mas simplesmente ele não desistiu, porque ele sabia que Deus não iria abandoná-lo, porque Deus conhecia o seu coração. Gideão foi um homem da tribo de Manassés, filho de Joás, era de uma família muito pobre, e como eu falei, ele se considerava nada, ele considerava o menor dos seus irmãos, o menor da sua tribo, o menor da sua casa, e ele era muito sofrido pelas circunstâncias da vida. Quando Deus falou com Gideão, ele estava malhando trigo, não por dizer estava trabalhando, ele estava malhando trigo para fugir dos medianitas. Imagina. Ele era um homem que se sentia tão inferiorizado, porque ele queria esconder, porque se eles me verem eu não posso fazer nada, eles vão me matar. Então o Senhor falou com Gideão, oh glória a Deus, homem valente, o Senhor é contigo. Imagine naquele momento, ele sentindo o menor dos homens, ele sentindo que não era nada. De repente o Senhor fala, homem valente, o Senhor é contigo, aleluia. Oh glória a Deus. Mas naquele momento, Gideão, tendo a convicção de que Deus estava com ele, ele fez a seguinte pergunta para Deus: Senhor, então por que nos desamparaste? Por que nos entregaste nas mãos dos midianitas? Por causa do pecado, por causa da iniquidade do povo. Nós temos que entender uma coisa muito importante. Deus é amor, e Deus ele quer nos abençoar com toda a sorte de bênção. Mas Deus é justiça. Imagine que Joás, pai de Gideão, fez um altar a Baal, adorava a Baal, voltou as costas para Deus, e Deus deu uma ordem a Gideão, que ele deveria destruir os altares de Baal, que havia sido construído por seu pai. Mas antes, Deus pediu a Gideão, traga para mim um presente. Gideão trouxe o melhor cabrito, o melhor bolo, e colocou sobre uma rocha. E Deus falou com ele, derrama todo o líquido que você preparou, esse cabrito, e coloca sobre ele. E desceu o fogo do céu, e consumiu tudo aquilo que ele tinha colocado. E Deus disse, eu sou contigo. Então agora vai e destrua aquele altar que o seu pai, que a tribo fez para Baal. Mas ele teve medo. E Deus disse, vá e destrua. Imagine,
Um homem que se sentia o menor, um homem que se sentia um derrotado, um homem que não sentia absolutamente no coração dele que ele poderia fazer algo. E agora Deus manda primeiramente ele destruir o altar que o pai dele tinha feito. À noite ele foi com alguns homens e destruiu o altar de Baal que seu pai tinha feito. A tribo do pai de Gideão, que estava com ele, com o pai dele, e o pai de Gideão, Joás, se voltaram contra ele e queriam matá-lo, porque ele tinha destruído os altares de Baal. Imagine agora que os inimigos de Gideão não eram mais só os midianitas. Os inimigos de Gideão agora eram os midianitas, seu pai e grande parte da tribo de Manassés. Gideão disse ao Senhor: agora, Senhor, que eu vou para a batalha, por favor, Senhor, me dê uma prova de que o Senhor está comigo, porque os meus inimigos são muitos. Eu fico pensando, quando Gideão pediu essa prova para Deus, o Senhor podia dizer assim: mas Gideão, eu já falei que eu estou contigo. Gideão, eu já te abençoei. Gideão, eu já falei que você é um homem valente. Gideão, o que mais que você quer? Mas Deus conhecia o coração de Gideão, porque Gideão sabia o peso da responsabilidade que era. Ele queria simplesmente uma prova de que Deus estava com ele. E Gideão disse: Senhor, eu vou colocar um novelo de lã em cima do eirado da casa, e o Senhor molha somente o novelo e não deixe a terra molhar. E o Senhor fez exatamente isso. E o Senhor molhou o novelo de lã e não molhou a terra. Já bastava para Gideão. Mas Gideão disse: Senhor, não me leve a mal. Senhor, não fique bravo comigo, Senhor. Eu sei que Tu estás comigo, mas por favor, Senhor, eu te peço só mais uma vez, Senhor. Peça, Gideão. Senhor, eu vou colocar o novelo de volta, mas agora, Senhor, eu quero que Tu molhe a terra, mas não molhe o novelo. Imagine Deus falando: Gideão, meu filho, pode ir embora. Esquece. Não, você é um... Não tem jeito. Mas Deus falou: faça, Gideão. E Gideão colocou de novo o novelo lá. E Deus molhou a terra e não molhou o novelo. Bendito seja Deus. E o Senhor não se aborreceu, porque sabia quem era Gideão, sabia o que ele tinha sofrido, sabia quais eram as consequências do passado dele, porque rejeitado, pobre, sem valor. Ele não estava duvidando de Deus, ele simplesmente queria uma prova de Deus. O Senhor, Ele está pronto para nos ouvir. O Senhor está pronto para nos amar. O Senhor está pronto para fazer. Basta que o nosso coração esteja nele. Basta que nós não sejamos hipócritas de achar, de pensar que estamos com Ele, mas não estamos. Gideão estava com Deus. Aí eu lembrei, pastor Edilásio, quando eu estava estudando esta palavra, de Enoque que andava com Deus. A coisa mais tremenda que tem na vida do homem é ele saber que Deus está com ele e que Deus vai fazer da maneira que Ele quer, como Ele quer, para trazer vitória, para trazer bênção às nossas vidas. Os inimigos de Gideão se levantaram tanto contra ele, que o pai dele e aqueles da tribo de Manassés que estavam com o pai dele, Joás, colocaram um nome nele, chamado Jerão-Baal. Jerão-Baal, que quer dizer Baal contenda contigo, quer dizer, lançando uma maldição sobre a vida de Gideão.
Bendito seja Deus, que aquele que é lavado, redimido pelo sangue de Jesus, aquele que é filho de Deus, aquele que obedece a Deus, nenhuma maldição chegará à tua tenda, nenhuma maldição chegará à tua casa, porque o Senhor é contigo, assim como foi com Gideão. Bendito seja Deus. E aí Deus disse a Gideão: agora vai, Gideão, vai agora buscar o povo para poder ir contigo para a batalha. Então levantou Gideão pela madrugada, ajuntou o povo que havia convocado para a batalha, que esse povo era da tribo de Azer, da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, do seu próprio pai. Mas quando ele ia saindo para a batalha, o Senhor advertiu a Gideão: espera aí, Gideão, estava tudo certo, ele já tinha pedido prova a Deus, Deus já tinha dado, Deus já tinha dito que estava com ele arrebanhou todo aquele povo, e agora eu vou. Aí você falou: opa, para, Gideão, para aí, este povo que está contigo é demais, porque se for esse povo contigo, assim você dirá, assim o povo dirá: foi com a nossa força que nós vencemos, e vocês se gloriarão por terem conquistado. Muitas vezes Deus, Ele tem uma bênção para nos dar. Muitas vezes Deus, Ele tem uma vitória para nos dar. E muitas vezes Ele não nos dá, porque Ele sabe do coração que nós temos, e que nós não iremos glorificá-lo, e iremos achar que nós fizemos e nós recebemos, porque nós merecemos. Nós não merecemos nada. Nós não somos, como diz o pastor Evilásio, menos do que nada. Menos do que nada. Porque tudo que Deus faz é para Ele, a glória é dEle, a honra é dEle. Amém. Então Deus falou com Gideão: esse povo é demais, separa 22 mil e manda de volta, porque eu sou contigo. E ficaram 10 mil. E quando Gideão começou a caminhar de novo, Deus disse: leve esses 10 mil agora para tomar água lá no riacho. Nós lemos isso aqui no capítulo 7, no versículo 3 até o 7. Aquele que lamber a água como um cão, eu vou falar para você separar. E aquele que tomar a água olhando para cima, quer dizer, tomando a água com a arma em punho, olhando para o inimigo. Então desses 10 mil, 9.700 tomaram água como um cão toma, abaixando a cabeça. E 300 apenas tomaram água, colocando a sua arma em punho e olhando para frente. Imagine, Gideão tinha separado 32 mil homens, e agora ele estava com 300. Mas Gideão tinha convicção de que Deus estava com ele, porque ele obedeceu a Deus. Em meio a tantas circunstâncias difíceis, quando Deus o chamou, ele falou: Senhor, eu vou, Senhor. Mesmo que ele pediu prova para Deus, Deus sabia do seu coração e Deus estava com ele. E quando ficaram 300 homens, Gideão não questionou a Deus, porque sabia que Deus iria operar poderosamente. Aleluia. O que nós precisamos entender é que quando nós estamos na dependência de Deus, não importa quem você foi, não importa, não importa, não importa, importa que coloque o coração em Deus, importa que você obedeça a Deus, importa que Deus limpa, importa que Deus cura, importa que Deus transforma, importa que Deus faz tudo novo.
Israel, para poder lutar contra o exército numeroso, que deveria ser milhares. Deus, Ele entendeu o coração de Gideão e pacientemente ouviu e o abençoou e fez cumprir a promessa que Ele, Deus, tinha colocado sobre Gideão, de vencer os inimigos que tinham dominado o povo de Israel. O maior inimigo do homem é o seu coração. Porque Gideão, se ele olhasse para os 300 ali, simplesmente pelo seu coração, pela sua força, já perdemos a batalha. Mas só que o coração de Gideão estava em Deus, e o inimigo dele não era mais o seu coração, que lá atrás, quando Deus o chamou, o seu coração queria roubar a bênção de Deus de Gideão. Mas ele se posicionou e Deus, conhecendo o coração dele, diz: eu te abençoarei, vai nessa tua força, homem valente. Infelizmente, o coração do homem é enganoso. Quando ele não obedece a Deus, ele vai andar pelas suas próprias convicções, ele vai andar pela sua própria vontade, e com toda certeza ele não irá conquistar a bênção nem a vitória em Deus. O coração do homem sendo enganoso, este é o maior inimigo do homem. Este inimigo leva o homem a desistir em obedecer a Deus. Este inimigo leva o homem a ser derrotado. Esse inimigo leva o homem para longe da presença de Deus. É por isso que o homem tem que entender, para ele poder obedecer a Deus, ele tem que nascer de novo. Porque se ele não nascer de novo, ele não consegue obedecer a Deus. Gideão precisou de algumas provas para que ele pudesse nascer de novo. Bendito seja Deus, que Deus enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos nascer de novo, e para que nós pudéssemos obedecer a Deus, sem sacrifício, através do Espírito Santo dentro de nós. Nós sabemos que a obediência a Deus nos leva a ser vitorioso, assim como Gideão foi. Bendito seja Deus, que quando Josué caminhou para o meio do exército midianita, Deus, ele fez um rebuliço no meio daquele exército, que eles se matavam uns aos outros. E com toda certeza havia anjos no meio, para que a vitória fosse completa para o povo de Israel. Se você quer ter vitória, obedeça a Deus, ouça a voz de Deus, porque Deus não vai deixar você desistir nunca daquilo que Ele tem para você. Deus, Ele tem algo tremendo para a tua vida. Deus tem uma vitória na tua vida. Não importa qual o problema, qual a luta, qual a circunstância, não importa. O importa é que Deus diz: eu sou contigo. Qual é a dúvida que muitas vezes tem brotado no seu coração para roubar a sua vitória, que não deixa você obedecer a voz de Deus? O medo, o tamanho do seu inimigo, o fracasso, o sofrimento, a incapacidade, a autoconfiança, o orgulho, talvez tantas outras coisas. Mas saiba de uma coisa importante: assim como Deus foi com Gideão, porque conhecia o coração dele, porque o coração dele estava em Deus, Ele conhece o teu coração e quer que o teu coração esteja em Deus.
abençoar e ser contigo, assim como foi com Gideão. A sua vitória não está na sua força ou no seu esforço, mas sim pelo agir de Deus através da sua obediência a Ele. Deus, Ele está sempre com os braços abertos, sempre com os braços abertos, para nos receber, para nos atender, para nos ouvir, para ser paciente. Mas o que importa é nós obedecermos. Se nós não obedecermos, nós não iremos ver a Deus. Se nós não obedecermos, nós não seremos vitoriosos. Por isso que a sua vitória não depende da sua força e nem do seu esforço, porque o Senhor, Ele já mandou Jesus Cristo para conquistar na cruz do Calvário todas as bênçãos, todas as vitórias para nós. Bendito seja Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Isso requer obediência. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quer ser um vitorioso? Obedeça. Quer a bênção de Deus? Obedeça. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Não pense que você pode enganar a Deus. A Bíblia, ela não pode ser relativizada, ela é absoluta. Nós temos que obedecê-la como ela é. Assim como Deus trouxe vitória à vida de Gideão, sendo ele um homem fracassado, sem nenhuma esperança, de uma família muito pobre, Deus o abençoou poderosamente. E assim como ele foi com Gideão, ele pode ser com você. Só depende de você em obedecer. Bendito seja Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Pastor Eduardo.